Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 2 de janeiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Comércio exterior em alta. Vendas de produtos brasileiros para outros países superam compras em mais de 47 bilhões e meio de dólares em 2016. Repórter Luana Karen. Minérios de ferro, petróleo, açúcar de cana e celulose tiveram o melhor resultado em volume exportado desde o início da série histórica. Crescimento também na exportação de produtos industrializados, com destaque para a venda de aviões e de automóveis de passeio. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Mais de 77.500 motoristas foram multados pela Polícia Rodoviária Federal entre o Natal e Ano Novo. O que dá para comprar a mais no mercado com o aumento no valor do salário mínimo? A Voz do Brasil mostra para você. Ano novo, velhos hábitos. Eliminar os focos de reprodução do mosquito da dengue, zika vírus e chikungunya deve continuar, principalmente no verão. Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Roberto Camargo. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. O Brasil bateu recorde no comércio exterior em 2016. As exportações superaram as importações em mais de 47 bilhões e meio de dólares, o maior resultado da balança comercial já registrado. O Brasil aumentou a venda para o exterior de bens industrializados e o volume de produtos básicos, como minério de ferro, carne de frango, suco de laranja, petróleo e açúcar. Em 2016, as exportações ultrapassaram os 185 bilhões de dólares. Já as importações ficaram em 137 bilhões e meio de dólares. A diferença entre o que o Brasil comprou de fora e o que vendeu para outros países rendeu um saldo positivo de quase 47 bilhões e 700 milhões de dólares, mais do que o dobro do valor registrado em 2015 e o melhor resultado da balança comercial desde que ela começou a ser registrada há 27 anos. Abrão Neto, secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, comenta. Apesar de uma queda no valor total das exportações em 3,5%, houve aumento das exportações de produtos industrializados e houve também aumento das quantidades exportadas pelo Brasil, atingindo um patamar recorde. Pelo lado das importações, houve uma queda de aproximadamente 20%, que é resultado tanto dos preços internacionais de alguns produtos como petróleo, mas também da desaceleração da economia brasileira. Para 2017, o governo projeta um aumento das exportações e importações, com saldo positivo para o Brasil no fim do ano, semelhante ao registrado em 2016. Segundo o secretário de Comércio Exterior, Abrão Neto, a previsão é de crescimento da economia e do comércio mundiais e de retomada do crescimento da economia brasileira. Há uma série de fatores que indicam a possibilidade de aumento de exportações e de aumento de importações. No lado das exportações, a safra recorde de grãos, um desempenho muito positivo de setores importantes como automotivo e de carnes, o crescimento da economia e do comércio mundial em patamares maiores do que o de 2016. E também um aumento do número de exportadores brasileiros no ano passado de 2016 nos indica um aumento do crescimento de exportações. E do lado das importações, a retomada do crescimento econômico deve elevar a nossa demanda por produtos importados. No ano passado, o Brasil também bateu recorde no volume total de exportações, alcançando 645 milhões de toneladas. Minérios de ferro, petróleo, açúcar de cana e celulose tiveram o melhor resultado em volume exportado desde o início da série histórica. Crescimento também na exportação de produtos industrializados, com destaque para a venda de aviões e de automóveis de passeio. A China continua sendo o principal mercado dos produtos brasileiros, seguida pelos Estados Unidos. Na América do Sul, a Argentina segue como principal comprador do Brasil. Reportagem Luana Karen.
E um boletim divulgado hoje pelo Banco Central estima que a inflação de 2016 vai fechar em 6,38%. Pois é, Roberto, esse boletim chamado de Focus é feito com base em entrevistas que o Banco Central faz com analistas e economistas e serve para dar uma previsão do mercado para a inflação. Apesar do ano já ter acabado, o resultado da inflação oficial do ano que passou vai ser divulgado apenas na semana que vem. Caso o resultado dessa semana se confirme, o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, vai ficar abaixo do teto da meta, que é de 6,5%. Excesso de velocidade, ultrapassagem proibida e dirigir alcoolizado continuam entre as principais causas de acidentes graves nas estradas brasileiras. Só no período entre o Natal e o Ano Novo foram registrados mais de 2.700 acidentes nas rodovias federais. E a Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal segue até o Carnaval, orientando e fiscalizando motoristas para reduzir a violência no trânsito. Entre os dias 23 de dezembro e 1º de janeiro, foram fiscalizados mais de 176 mil veículos nas rodovias federais e aplicadas cerca de 77.500 multas a motoristas infratores. Mesmo com as ações da Polícia Rodoviária Federal para reduzir a violência no trânsito, o país registrou 2.769 acidentes nas estradas federais, que causaram a morte de 225 pessoas. O porta-voz da PRF, Diego Brandão, destaca as causas mais comuns dos acidentes graves. Nós temos excesso de velocidade, falta de atenção, ultrapassagem indevida, falta de itens de segurança, tal como cinto de segurança, capacete, alcoolemia, que na verdade é o uso de bebida alcoólica durante o ato de dirigir. Então são essas condutas que fazem parte do foco da Operação Rodovida e, consequentemente, também fizeram parte da Operação Final de Ano. 223 pessoas foram detidas por dirigirem alcoolizadas. As ações prosseguem até o início de março e vão fiscalizar o movimento nas rodovias durante o período de férias escolares e carnaval. Reportagem, Ney Pereira. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, desembarca hoje à noite em Manaus, no Amazonas, para avaliar de perto a situação da penitenciária, onde ocorreu uma rebelião entre ontem e hoje. Mais de 60 presos foram mortos e outros fugiram do local. O ministro vai se reunir com o governador do Amazonas, José Melo de Oliveira. Mais cedo, Alexandre de Moraes conversou por telefone com o governador e se colocou à disposição para auxiliar no que for preciso. A ajuda pode ser em eventuais transferências para presídios federais e o envio da Força Nacional de Segurança Pública. O governador informou que a situação já está sob controle e que vai utilizar os quase 45 milhões de reais do repasse do Fundo Penitenciário Nacional, recebidos no final do ano passado, para resolver os problemas causados pela rebelião. E a Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais 70 dias no estado do Rio de Janeiro. A medida vai dar continuidade às ações de combate aos crimes de roubos de cargas nos acessos às comunidades e rodovias federais do estado. A Força Nacional tem o apoio das Forças de Segurança do Rio de Janeiro e tem atuado em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Profissionais brasileiros têm até esta quarta-feira para se candidatar às 1.200 vagas do programa Mais Médicos. A ideia do Ministério da Saúde é substituir aos poucos os médicos cubanos que atuam no programa. A médica brasiliense Fabiane Vasconcelos está no programa Mais Médicos desde agosto de 2015. Ela conta que cursou medicina com o ideal de ajudar as pessoas e o programa é uma oportunidade de colocar em prática o que aprendeu na especialização em medicina da família. Eu conheci a proposta do Mais Médicos através da medicina de família e comunidade e ele traz pra gente essa versão de continuidade com o paciente, de vínculo, de cuidado de pessoas mesmo, mais que tudo a experiência do dia a dia que a gente ganha com o próprio paciente, com a equipe que a gente trabalha. O Mais Médicos foi criado pelo governo federal para melhorar o atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS, e levar médicos a regiões onde há falta desses profissionais. Fabiane conta que antes da criação do programa, a Unidade Básica de Saúde, onde trabalha, chegou a ficar 7 meses sem atendimento. Era basicamente a enfermeira que dava conta, eles pediam ajuda para outros médicos da região, com dificuldades ainda, Porque os colegas também têm uma agenda cheia. Atualmente, 63 milhões de brasileiros são atendidos pelos 18 mil médicos do programa.
Eunice Pereira, paciente de Fabiane, conta que costuma ir à unidade básica de saúde porque o hospital mais próximo fica a mais de 10 quilômetros de onde mora. A dona de casa aprova o atendimento. Nós não temos dinheiro para pagar passagem toda hora, né? Eu venho, trago os filhos, trago o velho também. Toda vez que eu venho aqui, já consulto ele, já levo o remédio dele. Graças a Deus não tenho nada de reclamar. Eu quero que fique melhor ainda. São 1.200 vagas do programa distribuídas em 563 municípios e 2 distritos indígenas. Mais da metade dessas vagas são destinadas à substituição de médicos cubanos que estão encerrando o prazo de serviço no país. A meta do governo é substituir 4.000 desses profissionais estrangeiros no prazo de 3 anos. Reportagem Gabriela Noronha. E as inscrições podem ser feitas na página do programa na internet, em maismedicostudojunto.gov.br. Agora são 19h11 pelo horário brasileiro de verão. Estamos no ano novo e o combate ao mosquito da dengue, zika vírus e chikungunya deve continuar. A gente explica o que dá para fazer para que os casos dessas doenças diminuam. Não saia daí. O ano novo começa com novidades na carteira de motorista. Pois é, agora ela passa a ser impressa com novas cores e itens de segurança para inibir a falsificação. Mas não se preocupe em ir atrás para tirar a nova carteira, não. A atual só vai ser substituída quando você for fazer a renovação. É o que vamos explicar no quadro Pra Você Cidadão de hoje. Pra Você Cidadão. A nova Carteira Nacional de Habilitação tem visual diferente e está mais segura contra falsificações. A cor azul na barra superior foi substituída pela cor preta. Do lado direito, aparece o mapa do estado onde a CNH foi emitida. Entre os itens de segurança, a nova carteira possui uma camada de tinta que fica fluorescente quando colocada na luz ultravioleta, além de imagens tridimensionais que aparecem com o equipamento usado pelos agentes de trânsito. A nova CNH traz 2 números nacionais, o Registro Nacional e o número do espelho da CNH, além de um número estadual, do Registro Nacional de Condutores Habilitados. As mudanças atendem à nova regulamentação do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Os portadores das carteiras antigas não precisam fazer a troca imediatamente. Elas continuam sendo aceitas até a data de validade informada no documento. Os procedimentos para tirar a carteira de motorista também não foram alterados. Mirna Ledo, para a Voz do Brasil. As contas de luz em todo o país seguem com a bandeira verde no mês de janeiro, sem cobrança adicional pelo custo da energia. Com o grande volume das chuvas que estão caindo em diferentes regiões, a produção das hidrelétricas tem garantido a geração a um custo mais baixo. A bandeira verde significa que a energia gerada no país neste momento tem baixo custo e por isso não há necessidade da cobrança de taxa adicional. Segundo o relatório do Operador Nacional do Sistema, ONS, a manutenção da bandeira verde é consequência das condições hidrológicas favoráveis. Ou seja, tem chovido o suficiente para manter os principais reservatórios de água abastecidos. E a produção de energia hidrelétrica é mais barata que a térmica. Neste mês, a termoelétrica acionada produz energia com preço inferior ao máximo estabelecido para a bandeira verde, que é de R$ 211,28 por megawatt-hora. Thaísa Dias, para a Voz do Brasil. Quando o sistema precisa recorrer mais à geração das termoelétricas, o custo da energia aumenta e as contas são sinalizadas com bandeira amarela ou vermelha para orientar o consumidor. O ano começa com um novo salário mínimo, R$ 937. E o repórter José Luiz Filho foi a um supermercado de bairro em São Paulo para saber o que dá para colocar a mais no carrinho com o aumento no valor. Desde 2010 é assim. Começa o ano e com ele entra em vigor o novo salário mínimo. O pintor Levi Pedro Soto comemora. Se é um aumento, ele ajuda, né? Então é uma ajuda a mais nesse momento de crise. Pode estar comprando um pouco a mais. O reajuste de 6,47% eleva o valor do mínimo de R$ 880 para R$ 937. Para a aposentada Lúcia Terezinha Pelissari, é uma boa ajuda. Eu ajudo os netinhos, um doce, um iogurte, alguma coisa, né? Uma frutinha para as crianças dar.
O objetivo do reajuste anual é recuperar o poder de compra. Com a ajuda do gerente de supermercado Antônio Ferreira de Souza, a Voz do Brasil foi às compras para saber o que dá para colocar a mais no carrinho. E a quantidade surpreendeu. 1 quilo de farinha de mandioca, 3 quilos de feijão, 5 quilos de arroz, 1 quilo de macarrão, 1 de açúcar, 1 de sal, leite em pó, 2 pacotes de biscoito, 1 sachê de molho de tomate e 1 litro de óleo de soja. O gerente espera reaquecer as vendas. Bom, hoje existe uma grande quantidade de pessoas aposentadas que ganham salário mínimo. E muitos trabalhadores também ganham salário mínimo. Então o que acontece? Hoje, qualquer que seja o aumento para essas pessoas é significativo. Por quê? Porque eles vão gastar em alimento. E vindo para o supermercado, a gente vai ter uma perspectiva que nós vamos também melhorar um pouco o nosso movimento. Então isso aí vai ser benéfico diretamente para o supermercado e para o comércio varejo no geral, né? Milhões de aposentados e trabalhadores brasileiros têm como renda o salário mínimo. Cálculos do Ministério do Planejamento mostram que o reajuste vai injetar diretamente na economia do país este ano 38 bilhões e 600 milhões de reais. Um volume de recursos que vai ajudar a movimentar principalmente o varejo. A inflação do ano passado ficou abaixo do esperado e, por isso, o reajuste do salário mínimo também foi um pouco menor do que o estimado inicialmente pelo governo, já que a variação de preços do ano anterior e do PIB de 2 anos antes são usados na fórmula de cálculo do salário mínimo. Reportagem José Luiz Filho. Duas tragédias na virada do ano. O presidente Michel Temer lamentou pelas redes sociais a chacina ocorrida na cidade de Campinas. Temer desejou que 2017 seja um ano de mais paz. Também em nota, o Ministério das Relações Exteriores condenou o atentado na Turquia durante a celebração do Ano Novo. O presidente Michel Temer lamentou pela sua conta no Twitter a chacina na cidade de Campinas, que resultou na morte de 12 pessoas, quando um homem invadiu a casa onde a ex-mulher e o filho comemoravam o Ano Novo. O presidente manifestou pesar às famílias das vítimas e disse esperar que 2017 seja um ano de mais paz. Já o Ministério das Relações Exteriores emitiu nota sobre o atentado ocorrido na cidade de Istambul, na Turquia, também durante a celebração do Ano Novo. Na nota, o governo brasileiro condena o ataque que causou a morte de pelo menos 39 pessoas e feriu dezenas de outras. O Itamaraty também reiterou o repúdio do governo a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, e manifestou condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo da Turquia. Paola Diorti para a Voz do Brasil. O ano novo chegou, mas alguns hábitos não devem ser deixados para trás, não. É verdade, Gabriela. Um deles é combater os focos de reprodução do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. E no verão, este cuidado deve ser maior ainda. Por isso, o Ministério da Saúde faz um pedido, que toda sexta-feira seja o dia de dar aquela olhada em casa para ver se não tem água parada em algum canto. É ali que o mosquito se reproduz. Com o período chuvoso e quente, o brasileiro deve redobrar os cuidados com a limpeza de caixas d'água, piscinas, calhas de telhados e pratos de vasos de plantas. É preciso cuidado também com os quintais das casas para não amontoar lixo com sacos plásticos, garrafas, pneus ou qualquer outro objeto que possa acumular água da chuva. Por isso, o ministro Ricardo Barros pede à população para que em 2017, toda sexta-feira, seja dia de combater o mosquito. Chame os vizinhos, a família, os comerciantes, as escolas, enfim, todas as pessoas que vivem na sua comunidade para combaterem o mosquito responsável por transmitir doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. Estamos juntos nessa luta e contamos com você. Toda sexta-feira é dia de combate ao mosquito Aedes aegypti. Os ovos do mosquito Aedes aegypti permanecem vivos por mais de um ano sem água e basta apenas um contato com umidade para que as larvas apareçam. Tampar os grandes depósitos de água, cobrir piscinas, manter os ambientes limpos, removendo o lixo e limpar com bucha as laterais e bordas de recipientes com água, como os vasos de planta, são medidas simples que evitam a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus. Reportagem Luiz Felipe Leite. E para fortalecer o combate à dengue, chikungunya e ao zika vírus, o Ministério da Saúde vai repassar mais 152 milhões de reais para os municípios e o Distrito Federal. Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o recurso extra é fundamental para as ações de prevenção e controle do mosquito.
É um grande investimento no combate ao mosquito e nós esperamos terminar 2017 com estatísticas mais favoráveis na questão do resultado desse combate que será feito com a ajuda de cada cidadão. Segundo o Ministério da Saúde, até novembro de 2016, mais de 850 cidades estavam em situação de alerta e risco de surto de dengue, chikungunya e zika. 19h20 no horário brasileiro de verão. Para que asilos possam receber os idosos ou as APAES façam o atendimento das pessoas com deficiência, por exemplo, os municípios, estados e o Distrito Federal dependem de verbas do governo. E desde 2014 esses repasses estavam atrasados, prejudicando os atendimentos relacionados à assistência social no país. Mas algumas medidas adotadas no ano passado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, como o pente fino no programa Bolsa Família e a revisão no pagamento do auxílio-doença, resultaram no pagamento dessas dívidas. Com isso, o governo garantiu que os benefícios sejam pagos para quem realmente precisa e normalizou o atendimento de programas na área social. Foram repassados mais de 2 bilhões e 900 milhões de reais diretamente para os fundos de assistência social estaduais, municipais e do Distrito Federal. Boa parte deste valor é composta por repasses atrasados nos anos de 2014 e 2015. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, afirma que esta é mais uma demonstração de que o governo federal está empenhado em fortalecer e aprimorar os programas e a assistência social. Apesar de todas as dificuldades que o país está passando, nós conseguimos, no ano de 2016, aumentar o repasse de recursos para os municípios. Então, eu acredito que nós estamos, na prática, mostrando a prioridade que tem a área social para o governo Michel Temer. Na avaliação do ministro, os atrasos de pagamento deixados pelo governo passado colocavam as prefeituras em uma situação difícil, especialmente neste período de crise financeira. O ministro Osmar Terra afirmou que o governo federal tem o compromisso de não deixar que essa situação se repita. Os municípios executam as políticas, executam os programas. Se nós não pagamos, nós agravamos a situação dos municípios. Eles já estão numa situação muito difícil, a crise pegou todo mundo, pegou os municípios em cheio, e nós temos o compromisso de, o que é de responsabilidade do governo federal, é não atrasar. O presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Fábio Bruni, afirma que os sucessivos atrasos em 2014 e 2015 estavam prejudicando o atendimento à população pelo Sistema Único de Assistência Social. Esse repasse é fundamental para que o serviço na ponta exista e que ele seja de qualidade. A quitação das dívidas só foi possível devido a um esforço de gestão que vem sendo realizado pelo governo federal. Medidas de controle e governança foram ampliadas. Exemplos disso são o pente fino realizado no programa Bolsa Família, que identificou mais de 1 milhão de famílias recebendo benefício de maneira indevida, e a revisão do auxílio-doença pago pelo INSS. Neste caso, 80% das pessoas que passaram por uma nova perícia não tinham mais necessidade de receber o benefício. As ações possibilitaram ao governo aplicar melhor o dinheiro público, direcionando os benefícios para quem realmente precisa. Reportagem Rodrigo Sacconi. Jovens do sexo masculino que completam 18 anos este ano devem fazer o alistamento militar. Em quase todo o país, já é possível se alistar pela internet. Caso more no exterior, o jovem deve procurar consulados ou embaixadas do Brasil. O alistamento é obrigatório. Sem ele, o jovem fica impedido de tirar passaporte, ingressar no serviço público ou se matricular em qualquer instituição de ensino, inclusive as universidades. Todo ano, cerca de 200 mil jovens são incorporados às Forças Armadas. O alistamento pode ser feito em www.alistamento.eb de Exército Brasileiro.mil.br. Estamos no período de defeso na bacia do Rio São Francisco. É verdade, Gabriela. E até o final de fevereiro do ano que vem, fica proibido pescar na bacia e nos reservatórios, assim como vender o pescado. A proibição é para proteger a piracema, época em que os peixes nadam em direção à nascente para reprodução e desova. E olha, quem for pego pescando pode perder o produto capturado, ter os equipamentos apreendidos e ainda pagar uma multa que vai de 700 a 100 mil reais. A medida atinge os estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, além do Distrito Federal.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal suspende bloqueio de 10 milhões de reais determinado pela Justiça do Trabalho nas contas do Estado do Amazonas. Coca-Cola deve reconhecer vínculo de emprego com terceirizados do transporte de carga no Rio de Janeiro. Acompanhantes de pessoas com transtorno mental devem ter direito ao passe livre na Bahia. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou o Johnny Luna. E eu sou o Arthur Filho. Supremo Tribunal Federal suspendeu hoje o bloqueio de 10 milhões de reais nas contas do Estado do Amazonas. A medida foi decretada pela Justiça do Trabalho após dívidas trabalhistas de empresas terceirizadas contratadas pelo governo estadual. Ricardo Viula. O processo teve início em uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, que também conseguiu em primeira e em segunda instância o bloqueio de bens e das contas das empresas envolvidas. Em defesa, o governo amazonense lembrou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o poder público só pode ser condenado por verbas trabalhistas das empresas terceirizadas que contrata de forma subsidiária, ou seja, a União, os estados e os municípios apenas são obrigados a quitar dívidas trabalhistas caso não seja possível cobrar os valores devidos pelas prestadoras de serviço. Além disso, na decisão, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, afirmou ser preciso ainda comprovar a omissão ou a negligência da administração pública na fiscalização das empresas. E no caso, a ministra destacou que as decisões da Justiça do Trabalho não apontam indícios de culpa dos gestores públicos na execução e no acompanhamento dos contratos de terceirização com o Estado. Anistiados políticos têm pedido negado para receber da União valores retroativos a título de reparação econômica. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Elisabel Ferriche. Nas ações, 7 anistiados políticos buscavam receber com urgência os valores retroativos da indenização fixada pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Eles foram reconhecidos como anistiados políticos entre 2002 e 2005. A indenização é concedida a quem sofreu perseguição política do Estado brasileiro durante o regime militar. A defesa destacou a decisão do Supremo Tribunal Federal, concluindo que o benefício deve ser pago de forma imediata ou, no máximo, em até 60 dias. Mas a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, entendeu não existir, no caso, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação para atender ao pedido agora. Com isso, os processos vão ser julgados no STJ após o recesso do Judiciário em fevereiro. Coca-Cola deve reconhecer vínculo de emprego com terceirizados do transporte de carga. A decisão vem após uma ação do Ministério Público do Trabalho. Emily Almeida. No caso, a Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro anulou os contratos de prestação de serviços de transporte com 2 cooperativas. De acordo com a decisão judicial, as empresas terceirizadas funcionavam como mera fachada para o descumprimento de obrigações trabalhistas com os motoristas e ajudantes de caminhão. Diante da terceirização ilícita, a sentença determinou o fim da intermediação de mão de obra por meio das cooperativas, ordem já cumprida pela Coca-Cola. A empresa foi condenada ainda a pagar R$500 mil de indenização por danos morais coletivos, o que também já ocorreu. A Justiça de Mato Grosso garantiu a uma transexual de sexo biológico masculino o direito de inscrever um nome feminino no registro civil. A transexual se apresenta como mulher há 5 anos e procurou a justiça, alegando que se sentia constrangida com o nome de nascimento. Na decisão, o juiz do caso destacou que, mesmo sem passar por uma cirurgia de mudança de sexo, a transexual tem a condição feminina reconhecida na família, no trabalho e na universidade onde estuda.
Município baiano de Feira de Santana deve garantir passe livre a acompanhantes de pessoas com transtorno mental. A decisão é da Justiça da Bahia. Kirk Moreno. A Defensoria Pública Baiana já havia obtido na Justiça o direito ao transporte público gratuito para quem apresenta transtorno mental. Agora a medida também vai valer para os acompanhantes. No total, mais de 600 pessoas que procuraram a Justiça vão ser beneficiadas. De acordo com a decisão judicial, a gratuidade é necessária para as pessoas de baixa renda com deficiência se deslocarem, inclusive realizar consultas e tratamentos de saúde. Em caso de descumprimento, o município de Feira de Santana deve pagar multa diária de R$ 5.000. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Jornal Câmara dos Deputados. Já aprovada na Câmara, a reforma do ensino médio segue polêmica. Parlamentares querem regulamentar os contratos de fidelização. Medida que pune juízes por abuso de autoridade gera divergências. Boa noite. Durante a votação do texto sobre medidas de combate à corrupção na Câmara em novembro do ano passado, o líder do PDT, o Everton Rocha, do Maranhão, incluiu uma emenda do partido tipificando o crime de abuso de autoridade para juízes e procuradores. A iniciativa causou muita polêmica. No entanto, o Everton Rocha argumenta que a intenção do partido era fazer com que a Constituição fosse cumprida por todos, indistintamente, como ele mesmo explica. A emenda apresentada pelo PDT na Câmara, ela tem o objetivo de responsabilizar os excessos e coibir a corrupção também no Judiciário e no Ministério Público. Ela não afeta a Lava Jato, apenas pune casos como o do promotor que conduziu a conselheira tutelar que o denunciou por abuso sexual, ou da juíza que prendeu uma adolescente numa cela com homens que a estupraram. Casos que terminam com a punição máxima de aposentadoria compulsória. Essa é a intenção do PDT de dizer que a Constituição e a Justiça ela vale para todos, inclusive para os próprios membros da Justiça. Para Lobe Neto, do PSDB de São Paulo, o conjunto de medidas anticorrupção apresentado pelo Ministério Público e apoiado por mais de 2 milhões de brasileiros foi uma das matérias mais importantes aprovadas pela Câmara em 2016. No entanto, Lobe Neto discorda da emenda apresentada ao texto original que prevê a punição de integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário por abuso de autoridade. Nós precisamos, de uma vez por todas, acabar com a corrupção no nosso país. Então, são medidas boas, medidas importantes, e nós votamos favoravelmente. Daí quiseram fazer uma emenda naquele contexto, que era justamente fazer a criminalização, não é, do Ministério Público, de juiz, e nós achamos que não era o caso naquele momento. Por isso nós votamos contra essa criminalização neste projeto. Economia. O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que cria um teto para os gastos públicos, congelando as despesas do governo federal com cifras corrigidas pela inflação por até 20 anos. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, critica a matéria. Leonardo Monteiro entende que a medida vai limitar os investimentos, principalmente na educação, setor considerado por ele um dos mais importantes para o Brasil. A PEC regressiva, ela diminui o Estado brasileiro, e antinacionalista, contrária a toda a população. Portanto, nós que defendemos a educação, que defendemos a expansão das universidades federais, a criação de novos institutos federais, nós vamos continuar investindo na educação pública e de boa qualidade. E, sem dúvida nenhuma, a PEC ela vai limitar o Estado, ela vai criar barreiras para que nós possamos investir em políticas públicas para a nossa população. A Câmara analisa projeto de áurea do Solidariedade do Rio de Janeiro, que isenta do imposto sobre produtos industrializados e do imposto de importação os telefones celulares do tipo smartphone adquiridos por pessoas com deficiência auditiva ou visual. O objetivo da proposta, de acordo com Áureo, é reduzir o preço final do produto. Ele explica que o avanço tecnológico tem colocado à disposição das pessoas aplicativos e funções que facilitam o dia a dia do cidadão. Hoje um smartphone facilita muito a vida de
um usuário comum, sem ser deficiente. Você imagina um deficiente que tem acesso ao transporte pelo smartphone, pelo um comando de voz, poder chamar um táxi, poder chamar um outro veículo, um Uber, que está hoje essa grande discussão na Câmara, poder usar ali vários aplicativos que beneficiam a sua vida no dia a dia. Então, eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado, está tramitando nas comissões, mas está tendo muita aceitação por todas as associações e tenho certeza que a gente vai colocar esse projeto em prática no nosso país, facilitando todos os deficientes visuais no Brasil. Agricultura. Pequenos produtores rurais podem ser beneficiados com a renegociação dos débitos fiscais dentro da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Relator da Comissão Especial que analisa a atualização da lei, Carlos Melles, do Democratas de Minas Gerais, explica por que se faz necessária a inclusão da categoria. E agora nós trouxemos a figura legalizadora do meio rural também. O boia fria, que são quase 17 milhões de brasileiros aí no limbo, na clandestinidade. E agora que vem também a reforma da Previdência, é muito importante essa lei para a inclusão social. É muito importante a lei para aquele brasileiro que está à margem da sociedade, que não tem direito ao SUS, que está sem carteira assinada. Ele agora, através do microempreendedor individual rural, ele pode estar sendo um cidadão incluído nesse processo. Carlos Melles acrescenta que, além da atualização da lei propiciar a geração de emprego e renda, ela vai permitir que as prefeituras arrecadem mais com o ISS e ainda dará aos estados uma pequena margem de arrecadação de ICMS. A Comissão de Agricultura aprovou o projeto de lei que isenta do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, as áreas plantadas com florestas. Irajá Abreu, do PSD de Tocantins, foi o relator da proposta no colegiado. Irajá Abreu defende a isenção como uma importante ferramenta de estímulo à produção legal e ambientalmente sustentável de madeira, principalmente por ser uma cultura de longo prazo. Qual é o objetivo do projeto? É estimular cada vez mais essa produção de floresta plantada. É uma atividade de longo prazo. Quando você planta soja, você planta e colhe naquele mesmo ano, ou seja, você tem uma renda anual. A atividade floresta, não. No caso de eucalipto, por exemplo, que é a cultura mais comum, nós levamos 7 anos para poder colher. Então, aquele produtor tradicional de pecuária, ele planta a floresta plantada como se fosse uma espécie de uma poupança que ele está fazendo na sua propriedade. Por ser uma atividade de longo prazo, ou seja, ela é menos atrativa que as tradicionais, nós precisamos dar alguns incentivos e alguns estímulos. Consumidor. Durante o debate na Câmara sobre a fidelização de contratos de telefonia, os deputados optaram por regulamentar o serviço em vez de extinguir os contratos desse tipo. A reportagem da Rádio Câmara traz mais detalhes. Acompanhe. Nos serviços de telefonia, internet e TV, são comuns as ofertas virem acompanhadas de um contrato de fidelização, quando o consumidor se compromete a permanecer um período mínimo como cliente ou, se decidir romper o contrato, pagar uma multa. Na Câmara, há projetos que buscam restringir ou proibir essa prática. Mas na tramitação das propostas, os deputados preferiram regulamentar a fidelização em vez de extingui-la, como explica o relator da matéria na Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Marcos Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina. Em alguns casos, a fidelização é boa, ela pode ser boa para o consumidor. Ela pode ter um preço melhor, ele pode ter um pacote melhor, pode ter vantagens. Então, eu estabeleci o quê? O prazo de fidelização no máximo 1 ano. E a empresa é obrigada a avisar o consumidor 30 dias antes de vencer esse prazo. E que não pode mais fazer automaticamente essas renovações. Elas têm que avisar o consumidor e mesmo alterar os pacotes. Para o especialista em direito do consumidor, Geraldo Tardan, a fidelização não é um problema, desde que traga vantagens efetivas. E se o consumidor for lesado, pode se livrar da multa por rescisão de contrato, mesmo estando fidelizado. Se não é prestado da forma que foi combinado, não é justo o consumidor pagar a fidelização. Então, se você me promete uma TV a cabo com 52 canais e eu recebo só 50, ou o canal pelo qual eu contratei não está na grade, eu tenho o direito de cancelar sem pagar por incapacidade da prestação de serviço,
desse fornecedor. O próximo estágio na tramitação das propostas que tratam da fidelização de clientes é a Comissão de Constituição e Justiça, que verifica se a nova norma não desrespeita a Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário. Transportes. O Centro de Estudos e Debates da Câmara dos Deputados lançou em dezembro o 6º volume da série de estudos estratégicos Arco Norte, um desafio logístico. O documento apresenta alternativas para a criação de condições institucionais para a implantação de um novo conceito de logística nos estados do norte do país. Relator do estudo, Remídio Monay, do PR de Roraima, explica que a publicação abrange as áreas de logística, planejamento, integração intermodal, formas usadas para captar investimentos, além de marcos regulatórios, licenciamento ambiental, portos, hidrovias, ferrovias e rodovias, inclusive o prolongamento da BR-210. Segundo o Remídio Monay, o livro ainda traz proposições legislativas que podem ser apresentadas no Congresso, buscando resolver gargalos identificados no estudo. O objetivo era a gente identificar as dificuldades, as barreiras existentes na região norte para exportação, para que a gente pudesse apresentar alguns projetos de lei aqui na casa, para que facilite essa exportação. Então nós identificamos a conclusão da BR-163 de Cuiabá a Santarém, melhorias na BR-364 de Cuiabá a Porto Velho, para fazer a dragagem e sinalização do Rio Madeira de Porto Velho a Itacoatiara, no Amazonas, a dragagem e sinalização no Rio Tapajós de Itaituba, onde está o porto de Miritituba, até Santarém. Política. Para Valmir Assunção, do PT da Bahia, a condução de Michel Temer à presidência da República não resolveu os problemas do Brasil. Na opinião do deputado, houve um efeito contrário, aumentando a insegurança política e econômica no país. Valmir Assunção também critica as medidas adotadas pelo governo federal que, segundo ele, prejudicam as classes menos favorecidas. O parlamentar sugere que sejam realizadas novas eleições para a presidência, uma vez que Temer não teve voto popular. Michel Temer encaminhou um conjunto de propostas para a Câmara Federal que tira direito dos trabalhadores, da classe trabalhadora, e, por outro lado, a insegurança, a incerteza, insegurança jurídica, insegurança política, insegurança econômica aumentou muito no Brasil. Isso fruto de um governo que não teve voto, um governo golpista, irresponsável, acreditava-se que queria resolver o problema político e econômico, agravou mais ainda. Só tem uma saída: eleições diretas já para ele escolher um novo presidente para o país. Direitos Humanos. A campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma mobilização internacional que acontece todos os anos e é praticada por diversos atores da sociedade civil e poder público engajados nesse enfrentamento. Na Câmara, a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Humanos das Mulheres, coordenada por Ana Perugini, do PT de São Paulo, organizou e participou de vários eventos. A deputada destaca a importância da campanha. Esse evento acontece em mais de 160 países. Aqui no Brasil, esse evento inicia-se no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e ele vai até o dia 10 de dezembro, ou seja, são mais de 16 dias. 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? A finalidade é a divulgação de uma cultura possível de paz entre homens e mulheres, de respeito mútuo, de igualdade de oportunidades nos espaços de poder, de igualdades de salário, enfim, pelo fim da violência contra a mulher. Entre os eventos que marcaram a campanha em 2016, Ana Perugini ressalta a discussão de temas como os crimes cibernéticos contra a mulher, o luto materno e o empoderamento político. Ela também lembrou a entrega do Prêmio Carlota Pereira de Queiroz e o debate sobre o caso da quilombola Maria das Graças de Jesus, que perdeu a guarda dos filhos por ser analfabeta e descendente de escravos. A primeira igreja do Evangelho Quadrangular foi implantada no Pará há 43 anos por Josué Benson, do PTB. Hoje, por todo o estado, segundo o parlamentar, já são mais de 3.000 templos. Para Josué Benson, a função da igreja é estar em locais onde muitas vezes o Estado não consegue chegar. Qual a função da igreja? Trazer uma resposta para aquilo que o Estado nem sempre tem como fazer. Atender
a pastoral carcerária, a pastoral da criança, atender famílias, orientar famílias desajustadas, reintegrar o jovem à sociedade, ajudar aqueles que querem se libertar da dependência química, e é o que estamos fazendo. São 43 anos de trabalho no estado do Pará e, eu diria, 43 anos de vitórias. Educação. Já aprovada na Câmara, a reforma do ensino médio ainda provoca polêmica entre parlamentares, estudantes e representantes da educação. De acordo com a reforma que está agora no Senado, 60% da carga horária será comum e 40% será destinada a áreas específicas de conhecimento. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara. Em dezembro de 2016, a Câmara aprovou a reforma do ensino médio, que pretende aumentar a jornada do estudante das 4 horas diárias atuais para 7 horas, além de reduzir o total de disciplinas obrigatórias para que ele possa escolher uma área de aprofundamento já a partir do primeiro ano. A ideia é tornar o ensino mais atrativo e conectado ao mercado de trabalho. A reforma foi encaminhada por medida provisória, o que foi um dos motivos para protestos de estudantes em escolas de ensino médio e universidades de todo o país. Os parlamentares que se opuseram à medida, apesar de defenderem a necessidade de alguma reforma, acreditam que a falta de recursos vai impedir tanto a ampliação da jornada quanto a oferta das 5 áreas de aprofundamento, que seriam linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica. É o que disse a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, durante os debates. Eu reclamo aqui que os itinerários formativos estão sendo apresentados como um simulacro, porque grande parte dos municípios brasileiros são tão pequenos que tem apenas uma escola de ensino médio. Então, ainda que sejam 5 itinerários formativos, que escolha fará o estudante? Lhe será imposto aquilo que a escola tiver. Para o deputado Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, presidente da comissão especial que analisou a medida provisória da reforma, os parlamentares terão que priorizar o ensino médio na elaboração do orçamento. Nos últimos anos, se investiu 30 bilhões no ensino superior e apenas 10 no ensino básico. Nós temos que reverter um pouco, temos que investir mais agora no ensino básico. Inclusive, colocamos 1,5 bilhão para incentivar o início da educação integral e vamos agora, na mudança do Fundeb, resolver essa questão. A secretária executiva do MEC, Maria Helena de Castro, disse que o importante é tornar o ensino menos enciclopédico. O Brasil é o único país do mundo que tem um ensino médio único, igual para todos, com um currículo obrigatório de no mínimo 13 disciplinas, podendo chegar até 18 disciplinas em alguns estados do país. Mas nem todos concordaram com a redução do total de disciplinas. É o caso de Eduardo Oliveira, do Sindicato de Professores de Instituições Federais de Ensino. Nós vamos eliminar praticamente a ideia de um ensino médio geral, vamos contrariar a própria ideia que a LDB já construiu, de que o cidadão que está sendo formado ele tem que ter uma visão integral do conhecimento humano em todas as áreas, e a ideia dos itinerários formativos vai diminuir o espaço para as disciplinas comuns, e isso é um problema muito sério. Para o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, os resultados dos estudantes nas provas de avaliação provam que o ensino médio atual é ruim. Há muito o ensino oferecido não corresponde às expectativas dos estudantes, principalmente no que tange a inserção no mercado de trabalho. Os recentes dados do PISA, que avaliou o desempenho médio dos jovens estudantes brasileiros na avaliação de ciências, foi de 401 pontos, valor significativamente inferior à média dos estudantes dos países membros da OCDE. Mas a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, que foi favorável à medida provisória da reforma do ensino médio, afirma que nenhuma mudança vai prosperar se não for acompanhada da capacitação do professor. A formação dos professores precisa ser refeita e não é uma responsabilidade dos professores os resultados que nós temos hoje. Isso não é justo com a educação, muito menos com os professores. A reforma do ensino médio será analisada pelo Senado. Se for aprovada, até meados de 2017, o Conselho Nacional de Educação vai definir o novo rol de disciplinas obrigatórias. Embora o texto aprovado na Câmara já indique que matemática, português e inglês terão que constar dos 3 anos de formação. Além disso, os conteúdos de artes, educação física, filosofia e sociologia terão que ser repassados de alguma forma. De acordo com a reforma, 60% da carga horária será comum e 40% destinada a áreas de aprofundamento.
Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite. Minuto do TCU. Já entraram em vigor os novos normativos do TCU para a tomada de contas especial, o tipo de processo que apura desvios ou outros danos aos recursos federais e busca o ressarcimento aos cofres públicos. Foram feitas mudanças em pontos estratégicos para melhorar a recuperação dos prejuízos causados ao Estado. Entre essas mudanças, destacam-se a definição de prazo para a instauração do processo de tomada de contas especial, que será de 180 dias, e a mudança do prazo de encaminhamento ao TCU, que passa a ser de 180 dias a partir da autuação do processo. A elaboração dos novos normativos do TCU teve a contribuição de representantes da Controladoria Geral da União e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite. Está no ar o Jornal do Senado. Nova lei que taxa serviços como Netflix e lojas de aplicativos vai ajudar o caixa das prefeituras, diz Otto Alencar. Projetos que ampliam o acesso da população ao filtro solar estão em estudo no Congresso Nacional. Valdemir Moca avalia que novos prazos para registro de medicamentos da Anvisa beneficiam os brasileiros. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Tomaram posse ontem os novos vereadores e prefeitos dos 5.568 municípios brasileiros eleitos em outubro passado. O senador Antônio Anastasia, do PSDB mineiro, deseja êxito aos novos prefeitos, mas prevê que, devido à crise econômica, o trabalho deles não vai ser nada fácil. Ele avalia que as dificuldades serão maiores para os pequenos municípios, que, na opinião de Anastasia, merecem um apoio especial da União, dos estados e dos partidos. Através de instrumentos técnicos de elaboração de projetos, identificação de fontes de recursos, para permitir que essas municipalidades possam contar com recursos suficientes para enfrentar as suas necessidades. Diante de um quadro de escassez de recursos, o que se impõe igualmente é a criatividade, o fortalecimento dos consórcios intermunicipais, a identificação de fontes de participação da sociedade civil co-executando políticas públicas e tornando-as mais baratas. Uma boa notícia é que o caixa das prefeituras terá um reforço com a lei recém-sancionada que garante a cobrança de ISS sobre serviços como Netflix, lojas de aplicativos e estúdios de tatuagem. A nova lei foi aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro. Detalhes com o repórter George Cardim. A nova lei, sancionada pela Presidência da República, passa a cobrar o imposto sobre serviços de setores que não eram tributados, como lojas de aplicativos, programas de computadores e jogos eletrônicos, estúdios de tatuagens e sites de música e vídeo, como o Netflix e o Spotify. Entre outros pontos, a chamada reforma do ISS estabelece em 2% a alíquota mínima do imposto. O objetivo é acabar com a guerra fiscal entre os municípios. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, disse que a proposta aprovada pelo Congresso Nacional busca reforçar os cofres das prefeituras. Vai incluir alguns serviços que não são cobrados para os municípios e vão ter uma arrecadação maior de ISS para o município. Então eu acho que vem em boa hora, porque os municípios atravessam um momento difícil de arrecadação e isso vai melhorar sensivelmente para o próximo ano. As prefeituras terão um prazo de até 1 ano para se adequar às novas regras,
quem desobedecer à lei pode ser condenado por improbidade administrativa. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios estima que as mudanças podem garantir uma arrecadação extra de 6 bilhões de reais para as prefeituras. A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, acredita que a emenda constitucional que impõe teto aos gastos públicos não será capaz de tirar o Brasil da crise. Na avaliação da senadora, a medida não solucionará os problemas econômicos e ainda vai desestruturar a rede de proteção social para a população mais pobre. Segundo Gleice Hoffmann, o governo não se contenta em fazer cortes e quer aprovar também uma reforma da Previdência, que é ruim para os trabalhadores. O povo já sabe o que vai ser. Vai ser aumentar a idade mínima para 65 anos, vai ser desvincular o aumento real do salário mínimo, vai ser reduzir benefícios previdenciários. É isso que vai acontecer. O trabalhador rural vai voltar a ganhar meio salário mínimo. Eles deviam ter vergonha de falar isso. Começar a fazer por eles. O presidente que está aí agora se aposentou com 55 anos e ganha bem, o chefe da Casa Civil também. Que condições tem de fazer uma proposta dessas? E aqui, quantos senadores já são aposentados? O Senado estuda uma proposta da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, que reduz o prazo da campanha eleitoral no segundo turno. Se a proposição for aprovada, o brasileiro irá às urnas no terceiro domingo de outubro e não mais no último, como ocorre atualmente. Para Ana Amélia, essa mudança vai corrigir a disparidade, já que no primeiro turno, em que há vários candidatos, o prazo de propaganda é de 45 dias, enquanto no segundo turno, que tem apenas 2 candidatos, o prazo é proporcionalmente maior. A proposta define o terceiro domingo de outubro para a realização do segundo turno das eleições. Isso é para reduzir o período da campanha eleitoral, o uso do horário da televisão, que é pago pelo contribuinte, entre o primeiro e o segundo turno e permitir maior participação dos eleitores no pleito eleitoral. Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800 61 22 11 e participe. A ligação é gratuita. 63% dos brasileiros não se protegem regularmente contra a radiação solar e 6 milhões não usam protetor nem quando vão curtir uma praia ou uma piscina nas férias. Os números são de uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que está preocupada com esse descuido da população em relação ao sol, problema que se agrava agora no verão. Para ajudar o brasileiro a se proteger mais contra o sol, o Congresso estuda projetos que pretendem baixar os preços dos filtros solares e até mesmo distribuí-los gratuitamente para pessoas com albinismo. Detalhes com a repórter Marcela Diniz. Além de mostrar que 63% dos brasileiros não se protegem regularmente e que cerca de 6 milhões de adultos não se protegem nunca contra a radiação solar, pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia aponta que 35% dos filhos de pessoas da faixa mais pobre da população também não são protegidos contra os danos causados pela exposição ao sol. O preço dos filtros solares é ainda um obstáculo para a prevenção a doenças como o câncer de pele, como explica o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Gabriel Gontijo. Nessa população de crianças e adolescentes até 15 anos de idade, 20% na classe A e B não usa filtro solar. E se formos olhar para a classe menos favorecida economicamente, classe D e E, esse percentual sobe para 35%. O preço do filtro solar é um fator impeditivo ou um fator agravante para o não uso do filtro solar para essas pessoas. Está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado um projeto apresentado em 2014 pelo então senador Cacá Andrade, de Sergipe, que inclui os protetores solares na lista do programa Farmácia Popular, que oferece medicamentos a preços mais baixos. Outra proposta sobre o tema em debate no Congresso é a do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, que propõe a criação de uma política de proteção para as pessoas com albinismo, causado pela produção insuficiente da melanina, pigmento natural da pele. De acordo com o texto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e que seguiu para análise da Câmara dos Deputados,
uma das medidas de proteção seria a distribuição gratuita pelo SUS de protetores solares para essas pessoas que, por conta do albinismo, estão mais suscetíveis a desenvolver câncer de pele. Então não é luxo não, é necessidade, ao meu entender, até uma forma de prevenir, portanto, como se fosse um medicamento. É bom lembrar que o protetor solar é importante na proteção contra o câncer de pele, tipo de câncer mais comum entre os brasileiros, com 175 mil novos casos por ano. O registro de novos medicamentos vai ganhar mais agilidade com lei sancionada na semana passada e que nasceu de projeto do Senado. A lei define novos prazos para o registro de medicamentos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e prevê exoneração de diretores da Anvisa caso as metas e prazos da agência sejam descumpridos de forma injustificada pelo período de 2 anos. De acordo com a lei, o registro de remédios de uso geral deverá sair em, no máximo, 365 dias. Para os considerados prioritários, o prazo é de até 120 dias. E para medicamentos considerados urgentes, foi mantido o prazo de 90 dias. A expectativa é de que a nova lei acabe com a demora no registro de novos medicamentos, que no caso de genéricos, por exemplo, chegava a 3 anos, como reclamava em 2015 o autor da proposta, o então senador José Serra. O senador e médico Valdemir Moca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, prevê efeitos positivos das novas regras sobre o registro de medicamentos. Aumentando a transparência das decisões da agência, garantindo aos cidadãos o direito de usufruir dos últimos avanços farmacológicos e beneficiando a saúde da população brasileira. Jornal do Senado. Apresentação: Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio: Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã.